Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 2, e diz: Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Essa mensagem de Jesus não fala só sobre hipocrisia. Não fala só sobre como os fariseus mandavam as pessoas fazer coisas que eles mesmos não faziam. Mas ao mesmo tempo também é uma reafirmação de que a palavra de Deus realmente é boa, realmente faz bem. Porque Jesus deixa claro que os mestres da lei, aqueles que falavam da palavra de Deus, eles estavam falando da palavra de Deus e aquilo que eles ensinavam eram coisas boas porque eram a palavra de Deus. Porém, não era trabalho deles, não era função deles querer mudar o sentido das coisas. Isso quer dizer que quando, por exemplo, Jesus diz que você tem que amar o próximo, e se o líder lá, o religioso, o padre, o pastor, quem quer que seja, falar para você assim: a gente tem que amar o próximo, mas depende de quem for o próximo, porque se a pessoa fizer isso para você, isso ele tá mudando o significado. Ele tá dizendo que na verdade a palavra de Deus diz isso, mas meio que ele quer falar que na verdade ele tem algo melhor para dizer, né? Colocando a vontade dele, a palavra dele, como se fosse acima da palavra de Deus, acima daquilo que Jesus nos ensinou. E nós nunca devemos fazer isso. Em alguns poucos momentos, né, a gente chega às vezes aqui nesse canal e fala: olha, a minha opinião sobre esse assunto é a seguinte, né? E às vezes eu falo isso e eu faço bastante questão de deixar bem claro ali momentos onde eu tenho uma opinião para dizer, né? E simplesmente sou eu dizendo a minha opinião. Mas eu creio que pelo menos a gente tem feito um bom trabalho e tentar focar no que o versículo, no que o texto nos fala, o que Jesus nos ensina, o que o Senhor nos fala através da palavra dele. E aqui Jesus confirma, fala: olha, isso que eles estão ensinando é bom. Vocês podem ouvir e vocês podem colocar em prática os ensinos do Senhor, porque eles são bons mesmo. Por quê que é bom que Jesus também reafirma isso? Porque vira e mexe os fariseus, os líderes, tinham uns arranca-rabo com ele. Vira e mexe tinha uns desentendimentos com ele. Vira e mexe tinha uns problemas, queria discutir, queria pegar, queria prender, queria matar. Então, o que Jesus mostra aqui, ele não está tentando desvalorizar o trabalho dos fariseus, o trabalho dos líderes religiosos. Ele está dizendo: olha, a mensagem que eles pregam é uma mensagem boa. Sempre que eles se baseiam na palavra de Deus, eles estão pregando a palavra de Deus, aquilo é bom. O problema é que às vezes, e isso também se aplica, né, aos nossos dias de hoje, é que às vezes pessoas dizem que estão falando a palavra de Deus, mas na verdade ela está dizendo o que ela quer dizer. Então tudo que nós ouvirmos de alguém que diz, né, que está trazendo uma revelação, de alguém que diz que está trazendo uma pregação, de alguém que diz que está trazendo uma mensagem para guiar a sua vida, você sempre tem que comparar ela com a palavra de Deus. E se aquilo que você está ouvindo está de acordo com a palavra de Deus, então está tudo certo. Agora, se aquilo que você está ouvindo não está de acordo com aquilo que Deus nos ensina, então aquela mensagem não vem de Deus, aquilo que aquela pessoa está falando não vem de Deus. Um exemplo simples são alguns lugares onde a gente vê, por exemplo, líderes que mandam as pessoas venderem tudo que eles têm, abrir mão de tudo, tirar cada centavo e dar tudo para contribuição. Então, se você realmente acredita em Deus, então você tem que doar tanto. Quando na palavra de Deus a gente nunca vê
essas ordens sendo ditas. A gente nunca vê Jesus exigindo isso. A gente nunca vê Paulo exigindo, falando que as pessoas tinham que vender tudo que eles tinham para dar. Aliás, a gente vê pessoas que venderam tudo que tinha, falaram que deram tudo e guardaram uma parte e ainda foram pegos na mentira, demonstrando que o ato de você doar dinheiro não te faz santo. E então, por que que tem gente que fala essas coisas? Porque eles querem dinheiro. Eles querem te roubar. E por que que eles estão falando de Deus então, se na verdade o que eles querem fazer é roubar? Porque tem muita gente que, se você falar isso que eu estou dizendo, Deus está mandando, a pessoa ouve isso e fala assim: ah, então eu tenho que fazer, porque Deus está mandando. Mas será que está mesmo? Será que essa mensagem realmente é de Deus? Se ela for a mesma coisa que Deus revelou na sua mensagem, se ela for a mesma coisa que Deus sempre nos ensinou, então tudo bem. A palavra do Senhor fala que mesmo que desça um anjo do céu e comece a ensinar coisas que não têm a ver com a Bíblia, coisas que não batem, não são iguais àquilo que o Senhor já revelou, mesmo que aconteça isso, um anjo do céu desce, aparece brilhante e começa a falar que a Bíblia está toda errada. Mesmo assim, isso não vem da parte de Deus. Então, cuidado, porque às vezes a gente fica achando, né, que o diabo, ele é vermelho, e ele é chifrudo, e ele tem cara de mal, e ele vai aparecer como um dragão gigante e começar a falar isso, isso e aquilo. Aí todo mundo vai olhar e falar assim: isso aí realmente não é de Deus, não. Mas e se ele vier brilhante? E se ele vier bonito? E se ele vier todo elegante? E se ele vier de terno e gravata e falar que o que ele está dizendo é a palavra de Deus? E aí tem muita gente que vai cair. Por quê? Porque acredita em qualquer porcaria que falarem para ele. Mas conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus nos ensinou, conhecer a mensagem de Jesus Cristo, conhecer que nós temos que amar a Deus e amar o próximo e fazer o bem e ser honesto e ser correto, não ficar pensando só na gente, mas pensar nos outros. Isso é a base do que a gente acredita. Então pode descer um anjo do céu e se ele começar a falar que eu não preciso amar o próximo, porque aquela pessoa me xingou, então Deus está dando autorização. E é mentira. Se descer um anjo do céu e falar que eu não preciso ajudar o necessitado, porque cada um tem que se virar sozinho, isso é mentira, é do diabo. Então não importa se tiver show de fogos e fogo voando para todos os lados. Se a mensagem não vem de Deus, ela é mentira, ela é diabólica. Então Jesus aqui ele confirma, sim, a mensagem da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus, ela é boa. Ela é boa. E agora, voltando à hipocrisia, né, dos líderes religiosos, Jesus deixa bem claro que, apesar da palavra de Deus ser boa, os líderes ali naquela situação, né, eles não colocavam ela em prática. Eles falavam que as pessoas tinham que fazer isso, isso, isso e isso. Davam muita regra, muita ordem. Mas eles mesmos não obedeciam. Então eles fingiam que eram perfeitos, que eram santos, que eram sagrados. Fingiam que não erravam para parecer espiritual, para ter influência espiritual. Hoje em dia não tem os influencers, né? É aquela pessoa que ela sempre quer mostrar que a vida dela é boa, ela quer mostrar que ela é incrível, isso e aquilo, e ganhar popularidade em cima da influência dela, né? E já tinha os influencers religiosos. As pessoas ali que queriam que as pessoas olhassem para ele e falavam: uau, olha como ele é santo, eu quero ser que nem aquele cara. Mas era mentira, era tudo falso. Mas ele gostava, então ele mantinha a mentira para que as pessoas olhassem para eles e admirassem eles. Assim eles podiam fingir que eles eram melhores do que aquelas pessoas, apontar o dedo na cara deles e falar: você, seu pecador. Quando na verdade ele era
tão pecador quanto aquela pessoa. E isso é uma coisa que Jesus nos mostrou na cruz. Todos nós precisamos começar de novo, todos nós precisamos de salvação. E na cruz ele mostra que ali tem um novo começo, ali tem uma nova aliança. E através de Cristo, e a palavra de Deus fala que Cristo ele é o nosso sacerdote, então ele vai diante de Deus e ele intercede diante de Deus por nós. Ele nos defende como um advogado perfeito que assume o nosso erro, assume a nossa falha. E qualquer coisa que a gente tiver feito de errado, quando nós recebemos esse presente de Jesus Cristo, nós somos perdoados. E esse era o problema da hipocrisia dos líderes religiosos ali. Porque eles queriam se sentir superiores, eles queriam se sentir melhor. E sendo completamente honesto, não tem como não ser honesto, né? Todo mundo sabe. Ah, mas a pessoa está ali na frente da igreja, né? Ah, é o pastor, ah, é o pregador. Como alguém que já esteve nessa posição, eu falo, se você não se cuidar, o pessoal realmente começa a achar que você tem algum tipo de poder especial. É importante as pessoas lembrarem disso, lembrarem que apesar de eu estar lá na frente, eu sou uma pessoa normal. Você tem problemas? Eu também tenho. Você tem dúvidas de vez em quando? Eu também tenho. Você tem fraquezas que você sempre luta para não tropeçar e não cair? Eu também tenho. Qual é a diferença então? Por que aquela pessoa está ali na frente pregando a palavra de Deus e eu estou aqui sentado assistindo? Quem disse que uma coisa é superior e que você que está sentado ouvindo é inferior? Não é. Cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem um dom diferente, cada um tem um caminho diferente. E talvez a pessoa que canta não é melhor do que a pessoa que toca o instrumento. São só coisas diferentes. Então aquele que está lá em cima pregando, ele também erra, ele também falha, que nem uma pessoa normal. Sabe por quê? Ele é uma pessoa normal. Acredite se quiser. Porém, você querer fingir, porque você acredita em Deus, porque você é cristão, você querer fingir que você não tem falhas, fingir que você não tem pecado, fingir que você não é inseguro, é só mais uma máscara, que nem aquelas que os fariseus e os outros líderes religiosos usavam. Fingindo que tem uma vida perfeita, mas, na verdade, precisam tanto da misericórdia de Deus, quanto aquela garota de programa que se ajoelhava diante de Jesus e falava, me perdoa, e Jesus perdoava. E ela ia embora para casa feliz, sabendo que Jesus podia mudar a vida dela, e estava mudando a vida dela. E os líderes religiosos ficavam, olha só o tipinho de pessoa com quem esse Jesus conversa. Eu achei que ele era santo, eu achei que ele era sagrado. Sim, mas ele entende que aquela mulher precisava da salvação, do mesmo jeito que o líder lá da sinagoga, o líder lá da igreja, também precisa da salvação. Que aquela mulher é uma pecadora, do mesmo jeito que o líder lá da igreja também é um pecador. Entenda, todos nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que todos nós que cremos no Senhor somos filhos de Deus. E todos nós estamos na mesma caminhada. Todos nós podemos errar, todos nós erramos. E todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Não é porque a pessoa está ali com a roupinha que hoje em dia o pessoal acha que é uma roupa espiritual. É uma besteira isso. Está ali em cima com uma roupinha diferente, falando a palavra do Senhor, que aquela pessoa não tem problemas, não tem defeitos. Ela tem problemas, ela tem defeitos. Talvez ela acabou de vir ali porque ela estava pedindo perdão para Deus por alguma coisa que ela fez, e meia hora depois está subindo no púlpito e pregando a palavra de Deus. Como pode uma pessoa pecadora pregar a palavra de Deus? Ué, todos nós somos pecadores. Se não for um pecador pregar a palavra de Deus, quem vai?
não vai sobrar ninguém. Mas aquela pessoa foi lá, se arrependeu, pediu perdão, entregou diante do Senhor, se levantou e continuou a caminhada dela. E é por isso que o líder, o pastor, o padre, o líder religioso, ele é tão falho, tão problemático, tão necessitado da graça de Deus, quanto todo mundo que está ali embaixo, sentando, ouvindo. Não ache que aquelas pessoas são mais santas do que você. Elas são pessoas que estão na mesma caminhada que você. Não é uma corrida, não é uma competição. Ninguém quer passar na frente de ninguém. Nós temos que ajudar uns aos outros. E não pare de ouvir aquela mensagem, não pare de ouvir a palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que vem da palavra de Deus é boa, é produtivo, nos ajuda a melhorar. Ai, mas eu descobri que aquela pessoa cometeu um erro, então eu não vou mais ouvir mais nada do que ele fala. Ah, que bom, você descobriu que aquela pessoa é um ser humano. Então tá na hora da gente começar a colocar em prática aquilo que Jesus mandou também, perdoar, né? Que a gente é muito bom em querer que perdoem a gente quando a gente comete um erro, mas muito fraco em perdoar aquela pessoa que a gente achava que era incrível, achava que era perfeita. Está na hora de colocar em prática. Se a gente não perdoar também, a gente começa a ser tão hipócrita quanto os líderes religiosos e os fariseus, que falavam uma coisa e viviam outra. Aí cá estamos nós aqui, que não somos o fariseu, olhando para o fariseu e não perdoando o fariseu, mas querendo que Deus nos perdoe, nos tornando assim tão hipócritas quanto eles, caindo no mesmo pecado. Então cuidado, cuidado. Entenda que o que Jesus nos fala aqui, né, é que nós temos que ouvir a palavra do Senhor e nós temos que obedecer a palavra do Senhor, mas cuidado com essa hipocrisia, essa coisa de você querer fingir que você é uma coisa, mas na vida real, né, escondido de todo mundo, você é outra. Entenda, todo mundo tem falhas, todo mundo tem problemas. Não importa o cargo da pessoa. Ah, aquela pessoa fez aquilo, não acredito, tá cancelado. Não, esquece isso, isso é besteira, isso é só orgulho. Isso é só você passando julgamento nas outras pessoas. Ninguém tem poder para cancelar ninguém, ninguém tem poder para falar que você não vale mais, ninguém tem esse poder, porque todos nós precisamos da graça de Deus. Nenhum de nós é salvo porque é muito bonzão. Todos nós somos salvos do mesmo jeito que aquele ladrão lá na cruz, porque nós encontramos o Senhor Jesus. E Ele teve misericórdia de nós, e Ele levou o nosso pecado, e assim nós podemos ser perdoados. Que você entenda isso, que todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós somos perdoados pela graça de Deus. E isso é um lembrete importante, para que a gente nunca comece a achar que um é melhor do que o outro, ou que o outro é melhor do que um. Um abraço para vocês, queridos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E se você chegou até aqui, dê um joinha, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Bye, bye.